irmãos e irmãs, amigos da Palavra de Deus, seguidores do canal da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia de Fortaleza. Graça e paz da parte de nosso Deus, que essa graça e essa paz te encontre, te abençoe por essa ocasião em que estamos aqui para trazer mais uma mensagem da parte da Palavra de Deus. O assunto de hoje, amados irmãos e amigos, é ver, ouvir, sentir e fazer. Repetindo, ver, ouvir, sentir e fazer. Está baseado na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 1 a 4. É o texto base para a nossa reflexão de hoje. E o texto é o seguinte: o que é desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra de Deus, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Tem a versão que diz, para que a vossa alegria seja perfeita, completa. Muito bem, esse é o texto da Palavra de Deus trazido para nós hoje. Aqui está falando de Jesus Cristo. Está falando do seguir a Jesus Cristo. É o apóstolo João, falando em nome de todos os apóstolos, em nome do colégio apostólico, da comunidade apostólica. Ele diz que viram Jesus, ouviram Jesus, as suas mãos o tocaram, e por isso eles não puderam deixar de testemunhar, falar daquilo que viram e ouviram. E ele fala no objetivo, diz que escreveu, que eu terminei de ler, as pessoas para quem estavam sendo endereçadas e que para nós também foram, para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, para que o que eles viram, o que eles sentiram e no qual eles tocaram, nós também possamos tocar pela fé, possamos ouvir pela palavra, possamos sentir o que eles sentiram, tendo uma alegria perfeita, um gozo completo. Quando a palavra de Deus fala em alegria perfeita, estou falando de uma alegria que verdadeiramente é alegria. Que aqui em cima da terra existem muitas alegrias, só tem o nome de alegria, né? E nós temos uma introdução. Quando alguma ideia parte de nós, a ordem é dessa ideia. Para que essa ideia se organize, passa pelo um caminho, um percurso. E a ordem é: primeiro, pensamos. Segundo, sentimos. Terceiro, falamos. E quarto, fazemos. É assim. Ou só pensamos, sentimos e fazemos, sem falar. Muitas vezes nem falamos e fazemos, né? Pensamos, sentimos e fazemos. Isso quando a ideia vem a nós, quando a ideia parte de nós. Agora, isso aconteceu com os apóstolos com relação a Jesus. Ouviram-no, viram-no e contemplaram-no. Por isso não puderam deixar de testemunhar, mesmo custando-lhes um altíssimo preço. Quando a ideia parte de outro, a ordem é ouvir, ver e contemplar a ação. Foi o caso dos apóstolos, né? Eles ouviram Jesus, viram e contemplaram a ação. Aqui nós apresentamos hoje um método razoável, bem conhecido nos meios sociológicos, humanos, eclesiais, um método bem conhecido, que é chamado o método do ser e do fazer. Alguns chamam esse método de método razoável. Ser e o fazer. Vamos ver alguma coisa aqui. No que se refere ao valor da existência e da ação no plano cristão,
cita-se o método razoável do ser e do fazer. O primeiro está o ser, viu? Segundo está o fazer. É importante fazer? Alguém pergunta. É importante? Sim. Sim, é muito importante. Mas é indispensável o ser. Diante de Deus, fazer significa pouco se não tiver o ser. Sem o ser, o fazer não tem valor real para quem faz. Entendeu? Por exemplo, nós vamos fazer obras de caridade, assistenciais às pessoas. Se a gente não tiver aquele amor dentro, produzido pela fé no Deus que é amor, então aquele fazer não tem valor real para nós que estamos fazendo. Pode ter valor para quem está recebendo o benefício. Com certeza tem um valor, né? Mas para nós não tem. Até eu costumo dizer que é o amor que torna legítimo todas as ações. Eu posso amar, mas primeiro eu tenho que ter o amor dentro de mim. No caso dos apóstolos, todas as ações tiveram amor, haja vista que, primeiro, viram, ouviram e sentiram. Viram quem? Jesus. Ouviram o quê? A sua palavra. E sentiram o quê? O resultado dessa palavra sendo processada na alma deles, nos seus sentimentos. Tá? Aí isso gerou neles o ser. A palavra que eles ouviram e sentiram, passou a se incorporar o caráter deles. O caráter deles. Então, o viram, o ouviram e o sentiram, produziu o ser neles. Fizeram. O que eles fizeram? Eles testemunharam. Isso é igual a crer. Creram, esse testemunhar é igual a creram, falaram, exemplaram, nem se usa essa palavra, né? Se tiver, exemplaram. Mas aqui deram exemplo. Deram a vida pelo ideal cristão. Isso gerou neles o fazer. O fazer foi incorporado ao caráter deles. Podemos até, se quiséssemos falar, assim, em português, mais bem falar, aos caráteres deles. Muito bem, aqui nós temos a observação. Eles, os apóstolos, alcançaram através do método razoável e por meio do Espírito Santo o valor da existência e da ação no plano cristão. Porque o que eles fizeram é porque viram a Jesus, ouviram a sua palavra, sentiram, tocaram em Jesus com as suas próprias mãos. A sua ação, a ação deles foi toda produzida pelo o que eles passaram a ser. Está bem entendido? Agora, o objetivo do ser e do agir apostólico tem um objetivo. Está falando isso aqui, eles escreveram isso para quê? Que o apóstolo não escreveu isso? Tem um objetivo. Primeiro é o objetivo da ação, do ser e do agir apostólico. Primeiro, glorificar o Criador e o Salvador. Ali em Cristo eles tomaram consciência de que existir, nós existimos porque alguém nos criou. E nós temos que honrar na nossa existência e na nossa vida aquele que nos honrou. Tem pessoas que querem se tornar independentes do Criador, mas isso é impossível. Todos que pensam isso e tentam agir assim se dão mal, tá? Então, o objetivo do ser e do agir apostólico, primeiro, é glorificar o Criador e o Salvador. Segundo, cumprir o chamado superior. Eles receberam um chamado para se tornarem canais, instrumentos da paz de Deus oferecida aos homens através de Jesus Cristo. Isso é cumprir um chamado superior. E terceiro e último é indicar-nos o método. E para que praticando o método, sejamos felizes, demos-nos bem, sejamos prósperos, bem-sucedidos, coisa que todos queremos. Está aí no versículo 4 do
texto proposto para hoje, a base para o objetivo do ser e do agir da ação apostólica. Está no versículo 4. Ele diz, essas coisas vos escrevemos. Para quê? Está aí o objetivo. Para que o vosso gozo se cumpra. Como eu já disse em outras versões, para que a vossa alegria seja completa. Ainda tem versão que diz, para que a vossa alegria seja perfeita. E na prática, para que vocês realmente saibam o que é alegria. Sintam a verdadeira alegria. Porque, irmãos e amigos, felicidade não é ter tudo o que quer, não é alcançar todos os alvos traçados e estipulados pelo homem. Felicidade é um estado de espírito, um estado interior, produzido pela paz interior, como um resultado de viver em comunhão com o Criador. Isso aqui é a felicidade. Não, eu queria alcançar tudo que desejo. Você vai alcançar e não vai ser feliz. Até porque a medida do ter nunca se esgota. Então, quando o nosso problema for busca pela felicidade, busque o Criador, que Ele é a felicidade. Bendito seja Deus. Aqui nós temos o apelo, confronto com a palavra. Que a palavra foi anunciada a nós, mas nós temos que nos confrontar com ela. Ver o que é que ela quer de nós hoje. Ver como é que nós estamos. Primeiro ver como é que nós estamos, depois ver o que é que ela pede de nós hoje. Temos aqui 4 perguntas. A primeira é o seguinte, existe uma antiga frase que diz o seguinte, só vale a pena viver se tivermos o ideal pelo qual possamos morrer. Essa frase é muito antiga e muito conhecida nos meios morais e eclesiais, né? Agora, baseado nessa frase, nós temos aqui uma pergunta. Qual é o ideal maior da sua vida? Já que só vale a pena viver se tivermos um ideal pelo qual possamos morrer. Qual é o ideal maior da sua vida? Isso no aspecto moral, social, espiritual, eclesial. Qual é o ideal maior da sua vida? Você já descobriu? Não podemos viver sem rumo, sem direção, sem um norte. Por isso que muitas pessoas se perdem, porque falta o norte, a da bússola espiritual, falta direção. Segunda, você tem defendido e perseguido esse ideal? Perseguido no sentido de buscar insistentemente, sem desistir. Você tem defendido e perseguido esse ideal? Primeiro tem que descobrir qual é o ideal maior da vida. Isso é como um dia ensolarado, claro, iluminado, ao contrário de um dia sombrio, que significa uma vida sombria. Você tem defendido e perseguido esse ideal? Primeiro tem que conhecer o ideal e depois defender e perseguir. Tentar desenvolver. Terceira, ou por acaso você tem vivido sem saber para quê, irmão? Vivido sem saber para quê? Para que eu vivo? Para que você vive? Isso é tão importante na vida. Tem pessoas que sem direção, às vezes se achando sábios, na verdade se achando cultos, porque sabe quem age de forma correta, justa, com prudência e que sempre pratica o certo. Sábio é isso aí. Mas as pessoas se achando sábias, na verdade, quando muitos são intelectuais, dizem, não tem quem saiba quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Quem crê na palavra de Deus sabe de onde veio, quem é e para onde vai. Isso aí é café pequeno para quem conhece a palavra de Deus. Repito a terceira pergunta. Por acaso você tem vivido sem saber para quê? Isso é triste. Muita gente sabe para que vive. Tem pessoas que têm consciência que viveu para ajudar as pessoas até morrer. Aí lá vem o outro dizendo, e o que ele vai ganhar com isso? Ele vive para ajudar as pessoas. Ele vai encontrar, que ele vai ganhar com isso, é que vai fazer pessoas felizes. E quem faz os outros felizes é também feliz. E a quarta e última pergunta para o nosso questionamento é assim, é uma sugestão. Diga ao Senhor, como disse Paulo, olha, se você ainda não sabe qual é o seu ideal maior,
Se você sabe e ainda não tem defendido e perseguido esse ideal, ou por acaso se você tem vivido sem saber para quê, diga como disse Saulo no caminho de Damasco: Senhor, levante uma súplica, um clamor e uma oração. Senhor, o que queres que eu faça? Peça luz ao Senhor, peça direção ao Senhor. Com fé, com certeza Ele te dirá. Isso é caminho da felicidade. Senhor, o que queres que eu faça? Mas nunca esqueça que muito mais do que fazer, primeiro tem que ser. E nós vamos conseguir ser se a gente andar com aquele que é. E o maior sentido, significado de ser nesse nosso contexto aqui é ser ligado ao amor, à paz, à justiça, ao bem. E o ser é ser o quê, né? Mas ser nesse aspecto. Aí então, quando estivermos ligados a esse amor, esse bem, essa justiça, então o que nós fizermos está legitimado, está autorizado por essa fé e por esse amor. O que fizermos terá valor diante do Criador. Isso nos tornará feliz e dará sentido à nossa vida. Que você, amado irmão, que você, amada irmã, pense nisso. Pense nisso, que a vida terá mais sentido. Como disse o apóstolo João, né? Nós nos escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja perfeita. O vosso gozo se cumpra. A gente tenha sentido na vida, seja pessoas alegres, felizes. Então, nesse momento, nós jogamos que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, amado irmão, amada irmã, seguidor deste canal. E supra tuas necessidades, te dê direção, te guie pelas estradas da vida, enquanto há tempo, porque aqui a caminhada, ela logo chega ao fim. Estamos aqui de passagem, mas nós estamos caminhando para Canaã celestial, lá onde encontraremos a verdadeira morada, como diz lá em Eclesiastes 12, e crendo na promessa que Jesus Cristo fez, que está em João 14, na casa do meu Pai, muitas moradas. Somos obrigados a crer nisso. Porque se não crêssemos nisso, seríamos os mais miseráveis dos homens. Vivendo essa vida aqui, cheia de tribulação, e chegava ao fim. Para que teríamos vivido? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deus Pai Todo-Poderoso te dê graça, te dê luz, te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.